Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Nós que estamos aí, né? Passamos por urbanização, estamos entrando no processo de regionalização brasileira. Olha que lindo. E hoje nessa aula, o objetivo dessa aula, né, que vocês compreendam essas regionalizações, esses tipos de regionalização já econômica, e também a oficial do IBGE e o Complexo Nordeste, que eu volto a falar dele. Então, o objetivo dessa aula de hoje é vocês compreenderem essas regionalizações e o Complexo no Nordeste, tá bom? Então, primeiramente eu fui, né? Gente, eu gravei essa aula agorinha. Ai, perdi toda a aula. Mas vamos lá. Não tô com a mesma energia que eu estava na aula que eu tinha gravado e perdi, pensam. Como é que é, né? Eu pesquisei, né, no site do IBGE e trouxe para vocês um texto que está no site do IBGE falando sobre essas regionalizações. Então vamos lá. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Esse órgão responsável por fazer esse processo de regionalização, por coletar dados quantitativos e qualitativos da população brasileira. Então, nós temos a divisão regional do Brasil consiste no agrupamento de estados, né, na junção desses estados e municípios em regiões com a finalidade de atualizar o conhecimento regional do país. Então, o que ele faz? É para a gente conhecer, né, essa questão, essas regiões brasileiras, tá? E viabilizar a definição de uma base territorial para fins de levantamento e divulgação de dados estatísticos, igual eu falei no começo. Ademais, visa contribuir com uma perspectiva para a compreensão da organização do território nacional e assistir o governo federal. Então, ele faz isso, ele faz essa organização, ele coleta esses dados, ele trata esses dados e fornece isso para o governo federal, tá? Bem como também para os estados e municípios, na implantação e gestão de políticas públicas e investimento. Gente, muito bom o trabalho do IBGE, muito foda mesmo, assim. Então, a divisão regional do Brasil faz parte de uma missão que era do IBGE, né, criada ali pós-processo de urbanização, desde os primórdios do Instituto. Então, a necessidade de conhecimento aprofundado do território nacional, visando lá na década de 40, mais diretamente a sua integração, nas divisões posteriores, que na aula passada eu falei todas as divisões que nós tivemos, né, do território brasileiro. A própria noção de planejamento, como suporte à ideia de desenvolvimento, passou a demandar a elaboração de divisões regionais mais detalhadas do país. Então, esses agrupamentos de municípios e tudo, e toda essa diferentemente das regiões, né, até então serem realizadas pelos agrupamentos dos estados federados. O que ele está dizendo para a gente? Que desde o começo, toda a regionalização foi feita para a geografia estudar, né, aí depois vem as regiões mais parecidas, mais próximas, e assim vai. Então, o IBGE faz essa regionalização pelos seus aspectos físicos, culturais e populacionais, mas o que mais pesa são os aspectos físicos, clima, vegetação e relevo, tá bom? Aqui é a primeira divisão oficial do IBGE, que a gente tem ali o território de Roraima, o território do Amapá, o território de Rondônia. Então, nós temos esses territórios antes de se tornarem estados. Olhem a região centro-oeste, gente. Cadê o Mato Grosso do Sul? Cadê Goiás desse tamanho? E o norte, faltando Tocantins. Então, nós temos ali o nordeste, né? O sudeste e o sul, tá bom? E nesse mapinha aqui do lado, de cima, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô triste, gente, muito triste. Nesse aqui, nós já temos a divisão atual, né? 26 estados e um Distrito Federal, 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Lembrando que meu foco não é falar dessas regiões, porque vocês já estudaram na 7ª série, tem que saber de cor e salteado, tá bom? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. E a gente volta a falar sobre elas, regiões só geoeconômicas, tá?
Porque ela estabelece em 3 regiões. Nós temos a regionalização oficial do IBGE, essa regionalização geoeconômica e a do papai Milton Santos, dos 4 Brasis, tá? Que ele faz uma separação ali por questão de industrialização, economia, cultura e tudo mais. Então, nós temos a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Os estados que integram essas regiões apresentam várias características em comum, mas o que não é a homogeneidade deles, tá? É assim, que sendo que cada uma apresenta seus aspectos próprios. Isso aí foi que foi baseada essa divisão? No processo de industrialização e na economia, por isso que são regiões geoeconômicas, tá bom? E olha só ela aí, gente, nós temos a Amazônia Legal, o Complexo Nordeste e o Complexo Centro-Sul. Como vocês podem ver, parte do Mato Grosso aqui está na Amazônia Legal, em parte de Goiás. Aqui no Nordeste nós temos parte de Minas, né? No mapa parece pequenininho. E o Centro-Sul, parte da região, maior parte da região Centro-Oeste e Sul. E na aula de hoje nós vamos estudar especificamente o Complexo Regional do Nordeste, tá bom? Então, o Complexo Regional do Nordeste vai desde a porção leste do Maranhão, como a gente viu no mapa anterior, até o norte de Minas Gerais, incluindo todos os estados nordestinos, e ele abrange 30% do território nacional. É a região que ocorreu o processo de povoamento do país, como a gente sabe, nós estudamos, né? Ali a colonização, ocupação, expansão, bem rápido, mas eu expliquei para vocês em aulas anteriores. E possui grandes contrastes naturais, muitos mesmo. Região muito populosa e regiões com baixa densidade demográfica, né? Com pouco povoada. E, né, as questões socioeconômicas de desigualdade social também, entre as áreas litorâneas mais urbanizadas e industrializadas e desenvolvidas economicamente, e o interior com predomínio do clima semiárido e com grandes problemas sociais. Então, a gente tem essa disparidade entre essas regiões. Então, o Nordeste, gente, antes do século XX, assim, ao longo do século XX, ele tinha uma regionalização do Nordeste dentro do Nordeste, que era o Nordeste do Maranhão, o Nordeste Ceará e Piauí. Então, dentro do Nordeste teve essa regionalização, tá? Vamos ver. Apesar de ser frequentemente tratado como uma região com características comuns, o Nordeste possui uma elevada pluralidade, com a existência de vários Nordestes em seu espaço, por isso do aspas, tá? Essa visão de uma região nordestina como algo único e algo relativamente recente, efetivando-se ao longo do século XX, então, ao longo do século XX que isso aconteceu. Antes do final do século XIX, o Nordeste era uma das regiões economicamente mais desenvolvidas do país, concentrando os principais polos econômicos e de poder na época. Então, a gente sabe que naquele período, ali, era dos principais, né? Que a exploração começou ali, a gente tem processo de exploração, processo de ocupação, e de um lado havia a zona algodoeira, pecuarista, lá no sertão nordestino, de outra havia a zona açucareira na zona da mata. E isso fora os arredores do que hoje é o Maranhão, que tiveram uma administração colonial diferenciada. E essas áreas hoje correspondem ao Ceará e ao Piauí, que historicamente sempre mantiveram uma baixa integração com seu entorno, devido ao tipo de clima, tá bom? Então, com o processo de industrialização, iniciado ali na década de 30, intensificado na década de 50, o Nordeste deixou de ser considerado uma região única em sua pluralidade, sabe? Em função da concentração dos recursos, infraestrutura, esse poder foi para onde? Sudeste, eu já expliquei. Por quê? Porque eles conseguiram, devido ao tamanho, tipo de clima, relevo e quantitativo de pessoas, eles conseguiram, misericórdia, devia ter morrado. Eles conseguiram ali desenvolver melhor essas indústrias do que no Nordeste propriamente dito. E aí eles desenvolvem, né, dentro ali no Sudeste e mandam para o Nordeste para exportação para Portugal. Então, o que acontece? Isso chamou mais pessoas para a região Sudeste.
E esse processo de desigual desenvolvimento, acompanhado também dessa urbanização desigual, transformou o complexo nordestino em uma região economicamente avançada e um polo de fornecedor de imigrantes para o centro-sul brasileiro, o que vem diminuindo. Então, olha só, a gente tinha essas migrações ocorrendo, né? Nesse período, porque a industrialização, o ápice da industrialização foi em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem os nordestinos migrando das suas regiões para o centro-sul ali. Mas isso muda no início do século XXI, porque hoje os fatores atrativos fazem essa migração de retorno, de quando essa população volta para suas cidades, devido aos investimentos, melhores condições, indústrias, turismo, investimentos dos governantes nas cidades. Maceió é um exemplo disso, né? Foi considerada a capital mais perigosa do Brasil e hoje é um ponto turístico incrível, se pode andar tranquilamente lá, tá bom? Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas nesse complexo regional do Nordeste, que é o qual nós estamos estudando? Antes da gente falar sobre cada uma delas, eu falei na aula passada, bem rapidamente. Só um minutinho, gente. Tá canseira hoje. Computador travando, perdi a aula. Nossa, minha aula dessa ia ficar tão linda. Mas é o que temos para hoje, né? Sem estresse. Cada uma das 4 sub-regiões apresentam características distintas, tá bom? Então, olha só, memorizem esse mapa, que eu não tô aí, não tem como eu desenhar, não tô com quadro. Memorizem esse mapa. Então, aqui eu tenho o meio norte, olha o tamanho do sertão nordestino. Eu tenho o agreste e tenho a zona da mata, tá bom? Então, fixem bem, quando eu for falar nos próximos slides, vocês vão entender o que eu pedi para vocês fixarem. Olha aí por quê. O meio norte, lá no norte mesmo, chegando lá, grande parte ali do Maranhão, nós temos quais são as economias que vinculam, né, que fazem parte desse contexto. Extrativismo vegetal, agricultura tradicional de algodão. A gente sabe o que é agricultura tradicional, agricultura de subsistência, volta lá nas aulas, lembra tudo que eu expliquei. Por isso que eu expliquei antes, que um assunto liga o outro, tá? Então, um assunto liga o outro. A agricultura tradicional, sem muito maquinário, sem muita tecnologia, né? A gente tem um método mais simples de atuar. E cana-de-açúcar e arroz. Lá no sertão, aquela faixa vermelha gigantesca, olha o que nós temos. A pecuária extensiva e de corte. Extensiva, não é intensiva. Não é aquela... Não é igual o negócio intenso, né? Ela é extensiva, mais leve, mais suave, né? O gado mais solto, vai para abate numa menor quantidade. Nós temos agricultura, como milho, feijão e cana-de-açúcar, o cultivo irrigado de frutas e flores, e nas áreas litorâneas ocorre a extração de sal. Também a presença de indústrias do polo têxtil e de confecções, tá bom? Então ali a gente vai ver que a gente tem um polo industrial da cultura do tecido, né? Até porque as plantações de algodão estão nessa região. A zona da mata predomina as grandes propriedades agrícolas, praticam a monocultura canavieira, destinada para exportação do açúcar. Além da cana, ocorre o cultivo do cacau e do fumo. Destaca-se também a produção do sal marinho, principalmente no Rio Grande do Norte, tá bom? Principalmente no Rio Grande do Norte. A gente tem em outras regiões? Tem, mas o foco principal é no Rio Grande do Norte, tá? É o agreste, que a gente tem uma pecuária extensiva nos trechos mais úmidos e a agropecuária de subsistência, que é a pecuária leiteira, tá? Então, todo o clima, toda a vegetação, todo o relevo influencia diretamente nesses tipos econômicos, mas a gente tem essas regiões até mesmo ali no sertão nordestino, no agreste nordestino, que são as regiões mais críticas por causa dos tipos de solo, por causa do calor intenso, da falta de chuva, nós temos economias, tá? Fisicamente, o território nordestino é constituído por planaltos, além de planícies e depressões interplanáticas. Gravem esse nome, interplanáticas. Por quê? Porque é elas que fazem a ocorrência de longos períodos sem chuva, tá bom? E a depressão sertaneja, que ela se encontra ali entre os dois planaltos. Eu não sei como é que
Certeza, acho que se vocês tiveram a graça deve ter ensinado. Então, 2 planaltos, você tem uma depressão. Então, o que que isso faz? Deixa a gente com uma longa seca, porque a chuva demora mais para chegar, demora mais para atingir essas regiões, o calor é intenso, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês uma foto que eu gosto muito, que é da Chapada Diamantina, que eu não conheço, mas vou conhecer, claro que eu vou com certeza, né? Localizada ali na bacia do Rio Parnaíba. Então, olha só, esse aqui é o tipo de chapada mesmo. O relevo de chapada, igual a gente tem Chapada Diamantina, Chapada do Céu, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros aqui em Goiás. Vou dar conta, gente, de terminar essa aula, tenho muita fé. Então, aqui a gente é um tipo de relevo que é predominante nessa região. A hidrografia desse complexo apresenta rios intermitentes, isto é, aqueles que secam em determinados períodos. Então, gente, os rios intermitentes têm períodos no ano que eles secam e só aparece ali o sol, a rocha, principalmente no período de longa seca. Então, esses rios intermitentes só enchem no período da chuva. Então, mas apesar disso tudo, lembra que a gente tem o Rio São Francisco, vou falar sobre, nós temos usinas geradoras de energia, as duas principais, as maiores, a de Três Marias e Sobradinho, temos outras, e a importância do Rio São Francisco, né? Muito utilizado ali para essa irrigação desse tipo de economia, utilizada pelos ribeirinhos. Lembra? Transposição do Rio São Francisco. Gente, foi uma polêmica, demorou. Não foi, aconteceu mais ou menos para levar, que a gente tem um rio volumoso, extenso, de uma bacia hidrográfica gigantesca, né? Rica, e que não tinha água ali para o sertão nordestino. Fazer transposição é mudar o leito, né? Alterar o leito do rio para que essa água possa chegar em outras regiões. Olha aí que linda, gente, parece uma couve, né? A bacia hidrográfica, né, do Rio São Francisco. Então, é a bacia, que é o rio principal, e seus afluentes. Então, tem aqui a bacia do rio hidrográfico, vocês podem ver que a bacia hidrográfica do Rio São Francisco chega até Goiás, né? Esses aqui são os fatores condicionantes para a regionalização do IBGE. E geoeconômica também, mas menor quantidade, mais pela regionalização oficial do IBGE, tá? Então, aí eu tenho a bacia do Rio São Francisco, tem o Rio Paranaíba, Pernambucano, Alagoas, tudo nessa região. Ela abrange todas essas regiões, tá? Então, é muito rico, muito lindo. E o tipo de vegetação. E os tipos de vegetação, né? Quais são as vegetações predominantes desse complexo? Caatinga, principalmente lá no meio norte, no sertão, no agreste. Nós temos ali Mata Atlântica no litoral, nós temos o Cerrado em parte da Bahia e também a questão climática, nós temos o clima semiárido, característico do agreste do sertão, e a presença do clima tropical. Ai, tropical, gente, praia. Na zona da mata e equatorial úmido nas localidades mais próximas à Amazônia. Então, o que vocês precisam pensar? Olha a extensão, lembra do mapinha que eu pedi para vocês memorizarem? Verdinho, vermelho, amarelo e roxo. Olha a extensão desse complexo, ele pega as várias zonas climáticas. Então, a gente tem vários tipos de clima, vários tipos de vegetação, vários tipos de relevo. Então, uma coisa influenciando na outra, tá? E uma bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio São Francisco, que abrange boa parte, né? Quase toda a parte ali, não chega muito no norte, ali no extremo norte, mas boa parte desses estados do complexo regional do Nordeste. E aqui, para vocês, né, verificarem, nós temos aí a vegetação, olha que linda, a Mata Atlântica, toda aqui no litoral, né? Nós temos aqui também, mais adentro do Nordeste, algumas regiões de Mata Atlântica. Nós temos a Caatinga, olha para vocês verem, onde é o clima semiárido, né? Então, ela é bem intensa, tem muita coisa. Nós temos o Cerrado, que é esse mais escurinho, tá vendo? Tá aqui perto do Maranhão, Bahia. E nós temos a floresta amazônica lá no norte, lá no Maranhão. E não tem outras regiões. Então, assim, a gente
tem, né? O que nós temos que entender do complexo regional? Porque se é uma regionalização geoeconômica que trata da economia, eu pego essas regiões que têm uma economia semelhante, que passaram por esse processo de industrialização. Aí eu pego as questões físicas, né? Os tipos de relevo, os tipos de hidrografia, as bacias hidrográficas são muito importantes nessa regionalização, e o tipo de vegetação. Então, isso é sobre o complexo nordestino. Então, essa é a região geoeconômica do Nordeste, tá? Professora, a senhora não explicou cada um desses biomas, gente. Isso é aula da 7ª série. Se vocês não souberem, podem me falar que a gente tenta, apesar de estar bem, assim, faltando muito conteúdo ainda, mas a gente pode fazer um apanhado e explicar um por um numa aula rapidamente. Aí cabe a vocês, tá? Fazerem e me mandarem. Então é isso. Eu queria pedir para vocês que você gravar 2 aulas seguidas, perder uma aula quando tá exportando é muito ruim. Você perde até o encanto, assim. Não culpa de vocês, claro, mas meu computador tá travando, o PowerPoint, não sei o que tá acontecendo. Hoje tá dando os trem tão solto aí no ar. Ai, gente, mas é isso, tá? A aula de hoje sobre o Complexo Regional do Nordeste. Na próxima aula nós vamos entrar no Complexo Regional da Amazônia. E por último eu vou deixar o Centro-Sul porque ele é mais denso, assim como é popularmente falado, mas com a questão de população ele é denso, uma região com muita população. E o Complexo Nordestino, ele traz isso pra gente, né? Hoje a gente tem investimentos no Nordeste, por muitos anos investiu-se no Nordeste, principalmente nos antigos governos federais, tá? Hoje a gente teve muito investimento, foi muito olhado para uma região que era esquecida. Então, o Nordeste foi ali onde começou o processo de ocupação, né? De exploração, de ocupação, de expansão do território. Sua formação se iniciou ali. Foi para a região Sudeste, os nordestinos também foram. E aí a gente tem essa economia sendo gerada para que aconteça essa migração de retorno, tá? Então nós temos todo esse contexto do complexo nordestino, tá bom? E para a próxima aula nós temos complexo amazônico. Um beijo, meus amores. Estudem, assistam essa aula de novo, estudem pelo livro, façam as provas, caprichem, leiam com atenção, sejam atentos, tá bom? E até presencial para quem está no presencial e até mais para quem está no online, que fica assistindo eu falando. Beijo, meus amores. Até a próxima aula.